Dessa vez, coisa rara, hein? Todo mundo acertou. O governo acertou, o Banco Central acertou, o mercado acertou, os bancos acertaram. Todo mundo previu 2,3 ou algo orbitando ali os 2,3 de crescimento do PIB brasileiro em 2025, Dessa vez ninguém vai perder. é, a não ser quem esperava um crescimento maior, quem queria um crescimento maior, porque esse número mostra desaceleração. Mas nas previsões, caçapa, Ju, bom dia para você. É verdade, ficou dentro do previsto, sim. Essa desaceleração da economia brasileira, né, Megali? Bom dia para você, bom dia para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. O IBGE confirmou, então, agora há poucos minutos, o crescimento da economia brasileira, o crescimento oficial do PIB brasileiro do ano de 2025, que foi 2,3%. É uma desaceleração clara quando a gente vê o número do crescimento do ano anterior, 2024. A economia tinha crescido 3,4%. Então a gente sai ali daquele patamar dos 3,5% de crescimento para um patamar agora um pouco acima dos 2%. Então, claramente, é um ritmo de crescimento menor esse número de 2,3% no ano de 2025. Também é importante a gente olhar a economia andando de lado na segunda metade do ano, porque esse número fechado do ano de 2025, ele traz também o dado do quarto trimestre, do finalzinho do ano passado, que é importante para a gente saber como é que está o ritmo da economia entrando nesse ano de 2026. É uma economia que fica ali no 0 a 0, crescimento de 0,1% no quarto trimestre, já tinha sido 0 no terceiro trimestre. Então, quando você olha a fotografia do ano de 2025, você vê que o que sustentou o ano de 2025 foi o primeiro semestre, porque a segunda metade do ano a economia não cresceu, ela ficou no 0 a 0. E é interessante também notar que nesse crescimento aqui de só 0,1% no quarto trimestre, você tem dois setores que continuam sustentando a economia, que é principalmente o setor de serviços e a agropecuária, e, por outro lado, você tem a indústria em queda, a parte de investimentos das empresas com uma queda forte de 3,5%, e o consumo das famílias também parou de crescer. Ou seja, o que a gente vê é que há um efeito claro da taxa de juros alta, porque isso inibe investimentos, faz as pessoas ficarem mais apertadas, isso adia investimentos das empresas, porque fica muito caro para poder fazer crédito, se expandir, e, portanto, uma trajetória aqui que fica clara aqui dessa desaceleração da economia, tá? Olhando aqui os detalhes aqui setoriais também, me chama atenção aqui nesse quarto trimestre, para a gente entender como é que está a temperatura da economia brasileira, mais ou menos aí nesse momento, né? Você tem o comércio, por exemplo, em queda, num período em que normalmente você tem vendas maiores, você tem a Black Friday, você tem Natal, então você tem um comércio que tem uma queda nas vendas. A parte aqui também que me chama a atenção da construção civil, por exemplo, também é uma construção que vai perdendo força também, porque fica muito caro, né? Você tem uma queda aqui da construção civil no final do ano. Portanto, você tem aqui uma mensagem muito clara aqui de perda de força da economia e efeito da taxa de juros. Portanto, pessoal, o que eu acho que é interessante é a gente perceber o seguinte: infelizmente, nesse momento, a gente já era para ter, se não houvesse esse ataque agora ao Irã e essa disparada do petróleo, uma queda mais forte da taxa de juros, porque a economia já está crescendo num nível menor, né? A taxa de juros fez efeito tanto no ritmo do crescimento da economia quanto nos números da inflação. No entanto, com essa disparada agora do petróleo e do dólar também, você tem uma dúvida em relação ao processo de redução da inflação. A gente pode ter aumento de combustível, e aí, dependendo tanto do petróleo quanto do dólar, que continuam subindo com força agora de manhã, e, portanto, uma dúvida em relação ao espaço que o Banco Central vai perceber de corte de juros esse mês, porque ele foi muito categórico. Ele falou: olha, a gente já tem as condições para começar a cortar juros, né? A economia já está mais fraca e o número da inflação também já está rodando ali perto dos 4%, né? A inflação saiu ali daqueles patamares de 5,5% e foi para casa dos 4%. No entanto, agora com
dúvida em relação à duração do conflito e principalmente o impacto que isso vai ter no setor de energia, tanto na questão do fechamento ali da passagem do canal, do estreitamento ali do Estreito de Hormuz, quanto se pode ter alguma resposta que afete, por exemplo, alguma refinaria ali da região do Golfo. Então, o angustiante nesse momento aqui para a gente no Brasil é perceber que o trabalho de casa ele foi feito, né? Está sendo entregue agora uma condição mais sustentável de crescimento. O Brasil consegue crescer um pouco menos, uma inflação menor, né? Fez um ajuste de rota, então agora finalmente a gente então teria a boa notícia, né? Chegou a hora da sobremesa, que era a queda de juros e a perspectiva de que pelo menos na segunda metade desse ano a gente já teria condições melhores de crescimento e pagamento das dívidas de muita gente que está aí super endividado no Brasil. Mas aí vem esse banho de água fria do ataque ao Irã, a disparada do petróleo e do dólar, e o gato pode subir no telhado aí dessa queda de juros. Por enquanto se espera aí uma queda pequenininha de 0,25, mas a depender do desenrolar do conflito, tem risco de não ter nem queda de juros agora no mês de março. No caso, um gato laranja, né? Gordão, que não é o Garfield. não. Né? Não é o Garfield, que sempre come, o cara misturando os assuntos, né? Sempre come a Lasanha. sobremesa e a lasanha. Donald Trump tirou o nosso docinho. E Juliana Rosa volta com outros números, aliás, outras análises, né? Mas agora a gente vai mergulhar nesses números, falar sobre eles o dia inteiro. Ju, bom trabalho para você até. Só para atualizar, ó, gente, o dólar ontem fechou em 5,16. Agora está 5,23. Então isso aí é muito preocupante, né? Essa disparada do dólar realmente é algo preocupante porque pega combustível e pega preço em geral, né? Pega alimento, pega insumos da indústria, então o negócio ali está complicado. Só pra gente fazer reportagem, tudo de novo, né? Como é que a alta do dólar interfere na nossa vida? Fica mais longe. Porque o dólar mais caro significa o pãozinho, meu Deus, porque a aveia. E Juliana Rosa volta a qualquer momento. Até, Ju. Um beijo.